da vida o ter que se andar por muitos caminhos difíceis, caminhos que ferem os pés de quem vai, caminhos de cansaço e pedras, caminhos escuros, labirintos da vida, onde parece que só se vai e não chega mais, não chega ao fim, não. É próprio da vida o ter que lutar a cada momento do dia. São lutas amargas que fazem sofrer, batalhas sem trégua ou descanso. E às vezes parece que estou só e vencido, mas ao olhar vejo meu Senhor olhando pra mim e dizendo assim: a minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte, e sou forte, e sou forte, e sou forte. La la ya ya, la la ya ya, la la ya la la ya la la ya la ya. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam contigo, sejam com a tua família, sejam com as nossas famílias e a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso.
Você que ainda não nos conhece e quer conhecer mais um pouco da família da fé, você é o nosso convidado para vir até a rua General Gallieni 166 em Bom Sucesso, assim que você puder ou assim que você quiser, para juntos adorarmos a Deus. Nós vamos orar nesse momento antes de estudarmos a palavra. Eu te convido a fechar os seus olhos para que nada tire a tua atenção e para que a gente busque a face do Senhor. Já cantamos louvores a Ele, já engrandecemos o seu nome, declaramos que a graça do Senhor nos basta, é Ele quem nos sustenta, declaramos que queremos cantar a Ele um novo cântico. E agora vamos declarar que unidos como igreja dele, reunidas aqui nesta plataforma virtual, queremos ouvir a sua voz. Feche os seus olhos. Amado Deus, nosso Pai, graças te damos porque não há Deus como tu. Graças te damos porque o teu evangelho nos alcançou e mais uma vez nesta noite o Senhor vem ao nosso encontro para que possamos ouvir a tua voz. Graças te damos porque não cantamos a um Deus surdo, não clamamos a um Deus que não nos ouve, mas adoramos ao único e verdadeiro Deus, o Deus eterno, o Deus de Israel. Ó Pai, agora que vamos ler a tua palavra, pedimos ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações. Não permita que nada tire a nossa atenção, que caia por terra o nosso eu, todo e qualquer preconceito, toda e qualquer autossuficiência, e que o Senhor nos ensine conforme o teu querer. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos ilumina com o teu Santo Espírito. Visita os que estão enfermos, aqueles que estão internados, derrama da tua cura, derrama do teu poder, derrama da tua unção, para que em breve possam testemunhar que o Senhor é com eles e que o teu amor venceu mais uma vez. Faça-se a tua vontade em todas as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir a palavra do Senhor lá na carta aos Hebreus, no capítulo número 10, versos de 32 a 39. Hebreus 10, de 32 a 39. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O chamado do Senhor é eficaz. A redenção de Jesus é suficiente e eficiente. E ela é feita de uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê seja alcançado por esta graça. Quando o autor aos Hebreus ele fala daquilo que ocorrera no passado, quando ele fala sobre o testemunho e até mesmo o martírio de homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que entregaram as suas vidas a ele, que negaram a si mesmo, que viveram uma vida da qual nós podemos dizer que o mundo não é digno, porque aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são ungidos pelo Santo Espírito, os filhos e as filhas de Deus, como você e como eu, temos sido chamados para tratarmos nesta vida as tarefas e as missões que o Senhor nos dá de maneira excelente. E como fazer isso? Pode parecer uma tarefa impossível, pode parecer que as nossas limitações, até mesmo as nossas capacitações, elas não são suficientes, mas precisamos lembrar
que o que mais precisamos nós já possuímos: a presença do Deus eterno conosco. A ação miraculosa do Santo Espírito a nos fazer lembrar dos versículos da palavra no momento certo, quando a nossa fé é provada. É por isso que o autor do texto sagrado nos convida a nos lembrar dos dias anteriores, quando nós, depois de iluminados por esta palavra, passamos por grande luta e por grande sofrimento. Muitas destas lutas e sofrimentos nos acompanham até hoje, mas é claro que eu te convido a refletir também sobre as muitas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. É incrível como a gente às vezes olha para a luta, para a dificuldade, para o problema, e a gente praticamente fica estagnado, a gente fica ali, olha, parado tentando descobrir uma solução, mas quando ouvimos a voz de Deus, até mesmo através de cânticos, não é, como tem no nosso cenário, eu queria te convidar a continuar no texto sagrado, a meditar nesta palavra. O versículo 33, lá de Hebreus 10, nos diz assim: ora, expostos como um espetáculo para esse mundo, não é? Tanto de opróbrio como de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. A perseguição, ela chegou aos primeiros cristãos de uma maneira absurda, de uma maneira, para os olhos humanos, não é, vergonhosa. Mas para aqueles que confiavam no Senhor, assim como nós confiamos até hoje, nós temos tido a oportunidade de que em nossas vidas este opróbrio, esta perseguição, esta humilhação, ela se torne e seja revertida, melhor dizendo, em glória para o nosso Senhor. Não é outra maneira pela qual o Senhor quer nos usar, a não ser que, mesmo sendo em tribulação e em perseguição, o seu nome seja adorado e exaltado. Quantas pessoas acham que as dificuldades desta vida as alcançam e que elas não são merecedoras? Até mesmo nós, quando observamos um irmão ou uma irmã em Cristo passando por determinadas dificuldades, vem a nós um pensamento humano que diz: olha, ele não merecia. Esta família tão abençoada, esta família tão abençoadora, esta família que tanto trabalha pela causa de Cristo, não mereciam tamanho sofrimento. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos o Senhor Jesus nos alertando e nos preparando para o dia em que nós também seremos perseguidos. E eu, como pastor, eu preciso te alertar que este dia chegou. Talvez você ainda não tenha experimentado isso, mas se a igreja do Senhor Jesus nesta terra, em especial aqui no Brasil, ela não tem sofrido tanta perseguição, é porque muitas vezes temos nos calado quando o tema é polêmico. Preferimos entrar naquela questão do politicamente correto, do não ofender a pessoa que pensa diferente, e não pedimos a Deus a estratégia e a sabedoria para corrigir os faltosos em amor, com brandura, com a palavra que vem de Deus, mas mostrando a verdade do Evangelho. O autor aos Hebreus nos mostra que aqueles primeiros cristãos, ou eles se tornaram até mesmo participantes no sofrimento, ou então eles puderam ser coparticipantes, né, da maneira como foram tratados os seus irmãos em Cristo. E o versículo 34 nos diz o porquê. Porque não somente vos compadecestes daqueles que estavam presos, encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A perseguição, ela era tamanha sobre a vida dos primeiros cristãos que até os seus bens eram retirados deles. Eles perdiam as suas propriedades, eles perdiam aquilo que era o sustento e até mesmo aquilo que era a garantia de um futuro, né, de quem sabe do próximo mês ou do próximo ano, tendo ali o sustento, tendo o alimento, tendo o que trocar com outro produtor. Mas vejam que aqui nos é dito que estes irmãos que passaram por isso não ficaram entristecidos. E é natural quando a gente perde algum bem, quando a gente até mesmo perde um emprego, a gente ficar entristecido. Não estou falando que a gente tem esta capacidade já, né, de podermos nos alegrar nisto de imediato. Mas o que a Bíblia nos diz é que aquele que serve ao Senhor,
aquele que tem a sua vida depositada aos pés do Senhor, aquele que construiu a sua casa na rocha que é o Senhor, ele encontrará motivos de alegria para louvar ao Pai em meio às tribulações, em meio até mesmo a perdas financeiras, sabendo que se isto foi causado porque ele não negou a Jesus, porque ele não deixou de ser honesto no seu trabalho, porque ele não compactuou com o jeitinho brasileiro, porque ele não abriu mão da sua integridade e do testemunho que deve dar, é motivo de se alegrar, porque o nome de Jesus está sendo glorificado através do seu bom testemunho. Quero te convidar agora a voltar comigo, a ir adiante, melhor dizendo, no versículo número 35. Confiados de que o Senhor tem algo muito melhor para nós, confiados de que o Senhor tem nos alimentado e nos sustentado, confiados de que Ele é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, confiados de que Ele se compadece de nós e de que, ao dizer que na casa do Pai há muitas moradas, e se isso não fosse verdade, Ele não teria dito isto, nós vamos adiante assim como estes primeiros cristãos foram, sabendo que os tesouros que nós temos garantidos lá no céu são muito maiores e incomparáveis com qualquer prazer deste mundo, com qualquer riqueza, com qualquer palácio, com qualquer fortuna que pudesse nos ser apresentada ou até mesmo proporcionada. Se o Senhor quiser assim nos conceder, Ele o fará, mas ainda assim neste mundo nada se compara com o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A partir deste versículo, nós somos ensinados sobre a questão da fé, sobre a questão da confiança, sobre a necessidade de não abandonarmos, no jargão popular, não abandonarmos o barco, de continuarmos até o fim com Cristo Jesus, confiados de que assim como Ele foi até ao fim, e o seu fim foi morte e morte de cruz, foi ser maldição em nosso lugar, nós devemos ser fiéis até a morte, para que o Senhor nos conceda a coroa da vida eterna, proposta para todo aquele que nele crê. E crer no Senhor Jesus não significa somente um levantar a mão e dizer, eu aceito, quando na verdade é o próprio Senhor quem nos aceita como somos. Como na verdade é o próprio Santo Espírito de Deus que nos escolhe e não somos nós que escolhemos a Ele. E a verdade é que a palavra nos ensina que a confiança que temos nele, que nos faz crer nele, vem do dom da fé que Ele mesmo nos dá. E quem crê em Jesus obedece a sua palavra. Quem diz ser filho de Deus, quem diz ser filha do Altíssimo, anda conforme as Escrituras Sagradas. E isto para o nosso bem, para o nosso deleite na presença do Eterno. É por isso que muitos desses cristãos primitivos e até mesmo aqueles que serviram ao Senhor durante a época dos profetas, quando o Messias ainda era anunciado, eles passaram por poucas e boas, mas tinham sempre a esperança de que o Senhor viria ao seu encontro. E é isso que o texto também nos fala. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Somos nós os que fomos justificados pelo Senhor, que aqui nos encontramos como os justos de Deus, como aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você e eu nos encontramos neste grupo. Isso não nos torna melhores do que ninguém, mas isso nos traz uma responsabilidade de vivermos pela fé. É esta fé que nos possibilita crer no Senhor Jesus e em toda a sua palavra de Gênesis até Apocalipse. É esta fé que nos conduz em vitória em Cristo. Não é uma fé na fé, não é um pensamento positivo, não é fruto de uma atitude tua ou minha, de acordar com o pé direito, não é? De uma superstição, não é nada disso. É algo que vem do alto. É um dom de Deus, um favor imerecido, é a graça do Senhor que nos faz ter mais e mais confiança e assim perseverarmos para que a gente não venha a retroceder
porque a palavra assim nos ensina que se alguém retroceder, nele o Senhor não tem prazer, a sua alma não se compraz. E o último versículo desta breve meditação, nesta noite, o versículo 39, nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É muito importante a gente abordar este tema aqui na conclusão, porque muitas pessoas pensam que o retroceder é apenas uma pausa. Muitas pessoas que deixaram de buscar a face de Deus, que deixaram de cultuar ao Senhor, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente, deixaram de congregar, quer seja através das plataformas digitais, quer seja deixando de ir na casa de Deus. Muitas pessoas pensam que isto não é retroceder, que isto é apenas uma pausa. Irmãos, pausar já é retroceder, porque aqueles que têm colocado a mão no arado, e têm parado, e têm desistido, e têm olhado para trás, têm sentido saudade da vida de pecado, têm sentido saudade de uma época de fartura, mas que não serviam a Deus, e que o dinheiro era somente para si, somente para o consumo próprio, e para aparecer, e para poder agradar o seu próprio umbigo. Estas pessoas estão a retroceder, e a palavra nos alerta que este retroceder é para a perdição. Nós não podemos parar, e não temos o porquê parar, porque o Senhor nos ensina que enquanto vamos, indo, devemos pregar este evangelho. Ide por todo o mundo, e uma outra tradução possível é esta: indo, enquanto estamos a caminhar, precisamos continuar a pregar este evangelho. Talvez você pense que a tua função neste mundo é ser o melhor professor, porque esta é a tua profissão. Talvez você pense que seja ser o melhor vendedor, para que possa glorificar o nome de Deus também. Eu queria te dizer que é importante e devemos buscar a excelência no trabalho que o Senhor nos concede, para que com o suor do nosso trabalho e o fruto das nossas mãos possamos ser abençoados pelo sustento que vem do alto. Mas não nos esqueçamos, a nossa missão verdadeira nesta terra é, antes de sermos profissionais bem-sucedidos, sermos cristãos bem-sucedidos. E um cristão bem-sucedido é um cristão que olha para este livro não como um livro qualquer, mas como a verdadeira e única regra de fé e de prática. Não há outra razão para a gente se relacionar com Deus a não ser a razão de agradá-lo, de dar a Ele prazer, para que a sua alma tenha prazer na nossa vida, para que Ele possa olhar para nós e ver-nos redimidos por Jesus, lavados por Jesus, ligados na videira que é o Senhor Jesus, frutificando para a glória do Senhor Jesus. Eu e você não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé. Se você é da fé e se você se posiciona como alguém da fé, este é o momento de você confirmar ainda mais o seu chamado, de dizer: eu não vou murmurar, eu não vou olhar para trás, eu não vou parar, porque a conservação da minha alma, a integridade do meu ser, depende desta minha atitude, que é fruto da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age, ele nos alerta, ele nos corrige. E nesta noite, se você se encontra em pecado, se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se você se encontra desigrejado, uma palavra absurda, que não deveria existir, porque ou estamos na igreja ou não estamos, mas se você se encontra no grupo daqueles que se dizem cristãos, mas que não têm comunhão com o corpo de Cristo, não vivem a fé diária em comunhão com a igreja local, não dependem e não se sentem dependentes da oração dos outros irmãos sobre as suas vidas e do poder de Deus e da resposta que vem através destas orações, o Senhor nos chama a uma restauração. O Senhor nos chama a fecharmos os nossos olhos, dobrarmos os nossos joelhos e nos arrependermos e abandonarmos esta vida individualista, esta vida de busca incessante pela felicidade, quando na verdade o melhor de Deus já veio até nós na pessoa de Jesus. Cristo satisfaz.
Ele é o único que nos preenche por inteiro. Ele é o único capaz de nos fortalecer em meio às tribulações, às perseguições, aos opróbrios que podem vir à nossa vida, assim como aconteceu com os hebreus, porque Ele passou por tudo isso. Ele sofreu tudo isso, e de uma maneira inigualável, incomparável, porque além desta perseguição humana, o peso do teu pecado e do meu pecado estavam sobre Ele. Mas as boas novas da salvação nos dizem que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele foi ferido, Ele foi traspassado, ao Senhor agradou moê-lo, para que eu e você tivéssemos vida abundante. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus e quer conhecer e experimentar desta vida em abundância, nós temos a alegria de orar por você nesta noite, para que o Santo Espírito complete a boa obra que tem começado na sua vida. E se você já é de Jesus, vamos declarar juntos: nós que somos da fé, não somos destes que retrocedem, mas perseveramos para a conservação da nossa alma. Que o Senhor conserve a tua alma e a tua vida como um todo na integridade de um ser que existe somente para servir a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai de amor, Pai de infinita bondade, como é bom, Senhor, vermos na tua palavra exemplos, ó Pai, de servos e servas teus, filhos amados, ó Pai, que te serviram e foram fiéis até ao fim, que diante da espada, que diante da forca, que diante da cruz não te negaram, que diante, ó Pai, da fogueira não abandonaram a fé em ti, mas, ó Pai, confiaram e alegremente caminharam para o destino que lhes estava traçado, a fim de que o teu nome, Senhor, fosse glorificado em tudo, a fim de que aquelas pessoas que estivessem ali em volta, achando que estavam ganhando, percebessem que, na verdade, a vitória é de todo aquele que contempla o Senhor, de todo aquele que persevera na fé e que pode então, em meio ao sofrimento, ainda glorificar ao Senhor. Ó Deus, nós não sabemos quais são os sofrimentos que nos advirão, nós não sabemos quais serão as provações e as tentações também que podem vir sobre a nossa vida, mas nós temos uma certeza: o Senhor é conosco todos os dias da nossa existência. E por isso nós te agradecemos, e por isso nós te honramos, e por isso nós te louvamos e celebramos o teu nome, que é sobre todo nome. Alcança, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem, com a graça irresistível que vem de ti, com o teu amor eterno e com a tua benignidade. Toca, ó Pai, no coração mais duro e transforma-o num coração de carne, para que ele sinta a alegria do teu amor e de viver na tua presença. Restaura a vida daqueles que estão afastados dos teus caminhos, trazendo-os de volta à comunhão com o corpo de Cristo. Te pedimos isso e te agradecemos, não porque merecemos, mas sim pelos méritos do teu Filho Jesus, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E é no nome dele que oramos. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que governa sobre todos nós, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã que cultuam ao Senhor conosco nesta noite. Repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação. Repousem ainda sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, hoje e para todo sempre. Amém. Uma semana abençoadíssima na presença do Senhor Jesus, repleta de oportunidades para pregarmos do seu amor. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal e te use conforme a vontade dele. É o que nós desejamos e assim nós encerramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te convidando, assim que puder, estar conosco na Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Fiquem com Jesus.